Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Isabela Rigeli, eu sou curadora assistente aqui no MASP. E a gente vai finalizar agora com uma fala da Anabela Geiger. Por favor, Anabela. Anabela Geiger nasceu no Rio de Janeiro em 1933. Graduada em Línguas Anglo-Germânicas na Faculdade Nacional de Filosofia da UFRJ, ainda nos anos 1950, estudou História da Arte e Sociologia da Arte com Hannah Levi Dehnart, na New York University e na New School for Social Research. Expõe regularmente no Brasil e no exterior. Seus trabalhos integram coleções importantes como a do MoMA, o Centro Georges Pompidou, em Paris, Tate Modern, Victorian Albert Museum, Reina Sofia, The Fogg Collection, entre outras. Publicou, com Fernando Cocchiarelli, o livro Abstracionismo Geométrico e Informal, em 1987 pela Funarte. Ensina no Higher Institute for Fine Arts, em Ghent, na Antuérpia, e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Olá. Bem, eu trouxe um texto por escrito, porque exatamente eu vou falar um pouco da minha trajetória, mas nela, a questão do feminismo, como é que, nesse texto, eu consegui, de alguma maneira, desenvolver como essa questão está dentro da minha obra depois dos anos 70, mas como que também o significado do que seria isso no tempo exatamente onde tivemos a repressão e outros significados para um momento em que estávamos agindo como artistas, enquanto artistas. Tá? Eu até vou beber uma água antes. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou ver o que vai se projetando. O autor de um texto intitulado Guten Morgen, Europa, quer dizer, Bom Dia, Europa. É um tal de David Jablonowski. Ele, outro dia, um mês atrás, escreveu numa revista de arte, lá da Holanda, o seguinte. Ele diz que, na minha obra, eu pareço combinar a história do mundo com uma análise pessoal das minhas próprias origens culturais, sem me moldar a clichês. Diz que acentuo no modo como menciono as hierarquias de mapas antigos, que é o meu trabalho mais com as geografias, né? Vários sentidos em que tento, por meio de vários approaches pessoais, decifrar estruturas de poder, dando a elas um lugar numa nova estrutura e numa nova ordem. Ele continua. A sua forma de apropriação e o exame da história parecem, diz ele, ser um modo essencial de lidar com a escalada crescente de conflitos em nossa época. Bem, eu sou casada com um geógrafo, Pedro Geiger, que, talvez para referência de vocês, ele era um companheiro de pensamentos do Milton Santos, que muitos devem ter conhecido, geógrafo daqui da USP. E, mesmo antes disso, nos anos 60, ele já vinha ensinando na Sorbonne também, e os dois com pensamentos muito semelhantes em relação a questões do marxismo na nossa época e sobre geopolítica, claro, os dois eram geógrafos, e em várias fontes eu comecei, desde os anos 60, mesmo enquanto eu artista abstrata e o trabalho vinha se transformando, eu comecei a ler essas leituras geográficas, geopolíticas, em várias fontes, claro, não é nos livros dele só, quer dizer, começo a ver como internacionalmente essas questões vão sendo tomadas e nos próprios textos dele já publicados. Esses e outros assuntos
derivados também apropriados da linguística, da antropologia, da sociologia. Esses eu também começo intensamente a ler. São questões surgidas desde o fim dos anos 60, e a gente sabe, por exemplo, que num trabalho como o do Kosuth, ele vai se apoiar em questões linguísticas, em pensamentos do Wittgenstein, né? Aquele trabalho dele, As Três Cadeiras, conceitualmente é sobre esse assunto. E, realmente, é um trabalho que que também, como ela disse, eu derivo também do pensamento dentro da linguística, das línguas, e não com muito prazer, mas eu estudei linguística nos anos 50, que era exatamente linguística, eu não entendia nada do que era aquilo. E depois passei a ler mais, e quando eu vi o trabalho do Kosuth, não é, entendi, mas logo que disse, do Wittgenstein, eu entendi que questões semânticas tinha naquele trabalho. Uma entrada nas artes de uma questão que seria, na época, claro, era considerado o quê? Extra-artístico, isso não tem a ver com a arte, né? Bom, outras práticas, outros materiais de arte, outras necessidades, outros meios para tornar possível dizer questões que eram e que são para formar o tal do objeto de arte. Uma formulação que foi feita num livro pela autora Lucy Lippard, num livro que ela deu um título, ela mesma diz que ela nem sabia o que estava, ela não estava conseguindo, como crítica de arte, em Nova York, entender muito bem o que estava acontecendo, esses procedimentos que estavam acontecendo dentro do trabalho de alguns artistas. Mas o que eu achei principal é que, nesse livro, que se chama Desmaterialização da Arte, ela mesma se mostra perplexa nas transgressões que ela vai vendo dos artistas, principalmente os que ela via em torno dela, em Nova York ou em Londres, e ela formula que esse fenômeno, ela diz que isso é uma indagação que está havendo sobre o significado, a natureza e a função da obra de arte. Isso, exatamente, ela captou. Aí eu já sou feminista, porque a Lucy Lippard é uma mulher incrível em captar, no meio claro, das transgressões de tudo, nesse caos das rupturas com certos procedimentos da arte, nos ismos e tal, em que ela consegue vislumbrar que a situação, que a condição, a indagação é sobre esses três elementos. Também, dentro do que ela também percebe, claro que, ao discutir isso, ela vê que há uma grande crítica dos artistas embutido dentro desses problemas, questões, de uma crítica ao próprio sistema de arte. E, claro que isso, o bojo disso tinha de ser em lugares onde é hegemônico a questão da arte, como era Nova York, quer dizer, não é que não é mais, mas havia mais os centros, né? Londres, nós, no Rio de Janeiro, estávamos, sei lá quem é nós, entendendo isso com outras questões envolvidas. Então, eu vou adiante. Aqui, quase que concomitantemente, olha, não sou uma historiadora da arte, eu só fui verificando dentro do meu próprio trabalho e percebendo, entendendo que aqui
dentro do que eu começo que tem uma crise sobre o que é esse objeto, uma ruptura do qual você não sabe. Você é uma artista, mas você não sabe... não é o procedimento, não sabe exatamente essa nova natureza que você já está percebendo, esse outro significado que a arte tem e também a função. Essa questão da função vai, para mim, ser um elemento importantíssimo, não pela frase da Lucy, pelo sentido, claro, artistas com sua obra, mas sentindo que, dentro do que estava acontecendo aqui no Brasil, essa função, eu sentia que a responsabilidade do que é a função de um artista no momento de um sistema de exceção político, etc. e tal. Então, na fala dela, na escrita dela, ela também coloca politicamente a discussão do que estava acontecendo com o sistema do mercado, que é uma das coisas que faz a ruptura, no fim dos anos 60, desse pensamento em artistas mais nesses locais hegemônicos. Isso não quer dizer que você está no Rio de Janeiro, você não está lendo, então eles estão... Mas você via que havia uma série de desmaterializações, e no teu trabalho também, ou até, como num certo momento, 69, 68, senti que eu sinto que eu sei que eu sou um artista, mas eu não sei o que é esse objeto. E o objeto que existe, ele não está me dizendo nada. O objeto, a folha de papel, o objeto, a gravura nessa folha, essa questão que eu coloco ali na gravura, tudo isso perde sentido. Não é nada fácil. Eu não quis me matar na época, mas quase. Então, concomitantemente, quase que concomitantemente mesmo, se for verificar as datas, nós estávamos aqui com uma outra questão, que era a questão da ditadura, desde 64. Agora eu vou me referir um pouquinho a esse momento, para depois chegar. O período histórico referido corresponde ao momento mais violento do regime militar no Brasil, após as manifestações de 68, relativas ao ato institucional número 5, imposto pelo governo. Neste ano, alguns artistas como eu, que vinham participando da Bienal de São Paulo, internacional, nos reunimos. Quando eu digo a palavra secretamente, eu não estou querendo emocionar ninguém mais do que é, mas era mesmo. Não eram os recados, eram recadinhos assim, até por telefone, mas por quê? Nos reunimos, alguns artistas aqui de São Paulo, eu não vou me referir aos nomes, mas vocês vendo artistas que participaram dessas bienais dos anos 60, vocês vão saber alguns deles, e alguns do Rio. E, numa salinha no MAN do Rio, definimos o que seria uma ação efetiva no campo das artes plásticas, e que resultou em decidir que faríamos um boicote à Bienal, um boicote a todas essas instituições que, claro, que tinham um lado positivo, mas que eram dos governos. Por exemplo, as exposições estaduais, como em Porto Alegre, um salão, Paraná, que muito ativamente trabalhava, não importava. Não iríamos mais mandar nenhum trabalho, mas exatamente o principal era esvaziar a Bienal de São Paulo. Por quê? Porque vinha circulando que
na própria Bienal de São Paulo, essa já no ano, seria próximo, em 69, havia uma condição que dizem que o Matarazzo nunca admitiria, mas estava lá, imposta pela censura, que não se admitiria trabalhos de fundo erótico ou político. Bom, precisa se entender também, nesse contexto, que também vai surgindo de várias fontes de informação, exatamente, muito no que estava acontecendo mais no exterior, mas uma integração entre o que é a atividade artística e a atividade acadêmica, né? Com sistemas, exatamente como eu falei, antropologia. O artista não é antropólogo, mas o que o Beuys andou fazendo, querendo entender e colocar uma condição antropológica dentro do que é esse objeto de arte. E em outros caminhos, nessa interweaving, né, um trançado, artistas começando intuitivamente ou não, como no caso do Kosuth, se apropriando dos sistemas na linguística. No caso do Kosuth, ele pega apenas o que é, nos princípios da semiótica, o que é a palavra, né, e ele faz aquela cadeira, e faz a foto da cadeira, e faz o verbete. Ele mostra como fragmentado o que uma palavra, o que um objeto é. E, claro que, conceitualmente, isso tem um alcance incrível. Também, nessas forças, o surgimento nessas forças, novas forças, que tomaram, por exemplo, nos Estados Unidos, de artistas numa resistência à guerra do Vietnã, lutas pelas igualdades civis, e aqui como protesto à censura, exatamente como no caso do boicote à Bienal. Nessas contingências, a atitude de muitos de nós artistas conduziu a abandonos de projetos pessoais, realmente, foi uma época de terra arrasada, né? À medida que procurávamos um sentido para continuar pensando no que é arte. De certa maneira, eu botei uma anotação, só numa referência, sempre se fala que um movimento de arte surge depois de uma crise, como foi próprio no século XX, a modernidade é dentro de uma crise. E aqui surgia uma crise enorme dentro dessas indagações sobre o que é a natureza, o significado e a função do objeto de arte. Por outro lado, as artes plásticas, se consideradas, como se falava, a radicalidade era a vanguarda. Esse termo, depois dos ismos, perdeu o sentido. A questão não era o artista estar pensando uma questão, apesar de ser a vanguarda no sentido que está se pensando antes do tempo, o que são as transformações, mas não se usava, não havia mais, não surgia mais esse termo, manifestos, nada disso era desse momento. Então, no cerne dessa situação de subversão, de transgressão, de desestabilização do objeto, de desmaterialização, e tantas outras questões, todas muito perigosas. Deste modo, criava-se aqui um movimento que ele era eu usei esse termo, de causação circular, que acirrava artistas e estudantes de arte mais politizados para uma tomada de posição aberta, de novo falando do regime militar, contra o regime. Neste contexto, entidades institucionais passaram a adotar o que antes era velado e depois, claramente, esses critérios da censura prévia às mostras.
no que eu disse, que aludisse a termos eróticos e políticos. Já antes daquele momento, em 60, eu acho que é 68 ou 67, ocorreu na segunda Bienal da Bahia, onde eu participei com trabalhos viscerais, da fase visceral, são o corpo humano. Eu me lembro, mandei uns trabalhos, uma é a garganta. Quer dizer, eu não estou classificando, era erótico, sim, mas a garganta é a garganta, só que ela parece um... Não adianta, eu vou falar do ponto de vista de quem? Outro trabalho masculino e feminino, onde coloco o que é o corpo do homem ou o corpo da mulher, numa outra figuração, mas também não é uma abstração. Então, essas situações não atribuo a mim absolutamente a censura que se fez nessa Bienal da Bahia, de Salvador, mas aconteceu um fato que foi o seguinte: tem um outro artista, o Farnese de Andrade, naquele momento, no meados dos anos 60, ele vinha desenhando umas figuras de homens, né, em nanquim, né, nanquim e preto e branco, muito estranhas, como faquires deitados, mas, quer dizer, eu não estou dizendo onde é que estava o erótico, mas claro que estava, o Farnese fazia uma coisa do gender já, dentro do ponto de vista dele. Farnese foi a essa Bienal e, no dia seguinte, me telefonou e disse: Ana, a notícia é a seguinte, ganhamos o prêmio, você em gravura, eu em desenho. Ótimo. No dia seguinte, no terceiro, ele me telefonou e disse: Ana, a gente ganhou o prêmio, mas a Bienal foi fechada. Então, ninguém mais pode... E ficou fechado, acabou. Eles pagaram o prêmio, porque quem pagava o prêmio era quem era a instituição. Muito bem, mas foi uma situação dessa. Não estou atribuindo ao meu trabalho, ao do Farnese, mas era uma vulnerabilidade nossa, do nosso trabalho, que então não se manda mais. Quando houve o boicote, já um acúmulo dessas situações levava a uma coisa mais drástica. Que, na verdade, como eu digo, esse boicote que nós fizemos à Bienal, ele, claro, no momento a gente está incentivado por isso e em termos, nunca assinamos um manifesto, porque está doido de deixar nossos nomes circulando aonde? Num jornal, mas essa definição, essa decisão, ela... Por outro lado, ela foi um tiro no pé de cada artista que se envolveu e que assumiu, e que não imaginava que iria levar 20 e tantos anos até que nós pudéssemos, já que nós é que nos proibimos de participar. Então, isso levou realmente a uma desertificação em relação ao nosso trabalho. As pessoas não viajavam tanto para o exterior para mostrar, ninguém vinha, só vinha através da Bienal de São Paulo. Enfim. Eu posso observar que no meu trabalho, desde o fim dos anos 60, ele passa por várias transformações. Como isso que eu falei, essa fase visceral, que começa em 66, depois de um trabalho, ela vai se desenvolvendo até 69, 70, e ela tem, dentro daquelas figurações do corpo humano, ela tem outras questões que nem... Quer dizer, não vou traduzir, mas, de fato, claro que a mim também atingiu, desde... A situação começou em 64, o boicote. Você é um artista abstrato, e é abstrato dentro de uma participação atuante e tudo. Se o meu trabalho foi se transformando nesse período, claro que as consequências que começam a aparecer
no trabalho de cada artista, não estou dizendo que todos, mas simulações de uma coisa que é dramática, que é perigosa, no meu trabalho, naquele momento, é o corpo humano, é o corpo feminino, é o corpo que sente, é o cérebro que se preocupa, começa a fazer essas partes do corpo, o fígado que conversa com o outro, como se fosse uma coisa humorística, mas o que eles estão conversando? Sobre o quê? Essas questões, elas vão se desenvolvendo dentro de uma ideia minha, individual. Elas não são uma resposta ao momento, num sentido exatamente de eu fazer um cartaz ou coisa assim, mas dessas metáforas que, quer dizer, cada artista aparece de uma maneira diversa, como isso que eu falei do Farnese. O Farnese estava desenhando essas figuras de faquires, mas de pessoas tristes, deitadas, muito estranho também. E outro, claro, Gershman é uma interpretação também, em que ele, na sua obra, imagina o momento, o Gershman é um pintor figurativo. Ele muito influenciado, claro, pela pintura do Andy Warhol. Só que o assunto do Andy Warhol está ligado às questões dos Estados Unidos, a uma sociedade de consumo naquele momento que atinge seu... Só que esse artista, o Rubens, ele tira disso que ele está trabalhando, ele junta com a situação política e começa a pintar os desaparecidos. Ele começa a acusar, começa a falar dessas situações. Isso é um exemplo muito interessante. E, no meu caso, esses corpos, havia uma série de questões que não eram só de uma reação política. O próprio corte da gravura das chapas, e o Mário Pedrosa escreve sobre esse trabalho, compreende e escreve, e aí as pessoas começam a prestar atenção mais para o que eu ando fazendo com esses corpos, com esses cérebros, com esses fígados. Bom, mas, por exemplo, tem que ir pulando. Quando já chegamos nos anos 70, que eu faço um trabalho como Brasil Nativo, vamos ver se aparece ali. Brasil Nativo, pode ir apertando, vamos achar, vamos ver, pode ir mais. Num trabalho que alguns de vocês conhecem, é uma série de 18 cartões postais. Eu fabrico essa ideia em cartão postal, exatamente porque a mensagem por cartão postal ela é mandada, e não há nem dúvida, ela é mandada pelo correio e não há censura dentro de um cartão postal que está dentro de um envelope que eu estou mandando um par como eu, com a minha família e com as outras mulheres, e comparado com essa família de indígenas, de mulheres também, lá em Mato Grosso, mas eu faço uma combinação de 18 relações. Como é que surge um trabalho como esses? E não é que eu vou responder por que são só mulheres. É óbvio, porque eu vejo que eu posso, através dessa ideia dos cartões, pensar que nos 3 dos cartões eu tinha comprado numa banca de jornal, e os outros eu produzia através de fotos que o fotógrafo Luiz Carlos Velho foi buscando dentro do que são esses flagrantes das Índias, dos índios, etc. e tal. Acontece que eu vendo um dos cartões sendo vendido na banca das mulheres indígenas,
atrás está escrito, está correto, está escrito Brasil nativo, índios, Uiará, qualquer que seja, está localizando. Elas estão numa pose como essa que vocês estão vendo, mas não há nenhum erro de que um cartão postal possa ser comprado na banca e as pessoas entendam perfeitamente que elas estão dançando num gesto de dança tribal. Mas eu pensei, é interessante, eles vendem esses cartões Brasil nativo, escrito atrás. E ali mesmo, na rua, não importa como é que o pensamento... Eu disse, uai, cadê o Brasil alienígena? Somos todos os outros. E logo me veio, sim, mas não é que eu estou querendo dizer, olha, eu sou índia, a outra é negra, a outra é parda, mas onde é que estão essas pessoas? Elas não estão em cartões. E logo eu penso, mas dá na mesma, porque tanto o Brasil inteiro está dentro de uma situação em que nós não temos direitos de cidadão, do voto, não temos direito de opinião pública em jornais que queiram falar sobre certas coisas que estão acontecendo. É claro que eu estou vulgarizando um pouco o que era no momento, mas realmente um momento de exceção, onde se sentia as coisas de uma maneira mais proibida, mais perigosa. Então, fiz esses 18 cartões nessas comparações e, atrás dos cartões onde estão eu e a minha família, as mulheres da minha família, eu digo, numa frase que é com o meu despreparo como um homem primitivo. Então, eu queria caracterizar também que eu não estou retornando, querendo dar um exemplo, que se retornamos a um mundo utópico, ideal, que mostra dos índios ali, que também não é, claro, isso não é a minha praia. Então, já essa posição, né, ela tem a ver também com essa questão de se colocar o feminismo pensando como é que eu podia fazer isso dentro desses cartões. Então, eu pego atividades domésticas das Índias, pode ir passando, que vão aparecer outras. As Índias... Não, então, volta para trás. Índias, não sei nem se estão aí. Índia varrendo a oca, aí eu faço uma cena que é bastante ridícula, em que eu vou para um edifício qualquer, pego uma vassoura de lixeiro e vou varrer a frente da minha casa. Mas isso, exatamente, e numa pose em que eu não estou à vontade, e outras que eu tento imitar a dança delas, sempre eu estou com o meu corpo fazendo, de alguma maneira, que não sei dançar isso, não estou imitando elas, eu estou compartilhando com todas elas, com esses Brasis nativos e alienígenas, que somos todos nós, uma situação de exceção, onde era para nos considerarmos, vamos dizer, tem um termo que se usa, lumpens, né? O lumpen é um termo que se usa internacionalmente, que diz que é aquele operário de última classe, isso em termos, eu acho que é em alemão, mas é um termo que se usa internacionalmente. Então, eu chego a escrever, assim, somos todos lumpens, etc. e tal. Bom, nesse mesmo tempo, nesses anos 70, até fim dos anos 60 ainda, estávamos sabendo de movimentos, surgindo movimentos feministas, como no caso dos Estados Unidos, que tinha uma líder, né, a Betty Friedan, e que era o mais conhecido. E eu me lembro que me ocorreu na época, tipo, não temos tempo para nos dedicarmos a essa situação, porque nós estamos juntos numa outra oposição que ela tem que é de todos nós,
dos artistas entendendo aquele momento difícil. Então, não é uma justificativa, mas é tipo isso mesmo, não tenho tempo, mas não é eu, pessoalmente. Não tratávamos disso, e não tratávamos porque exatamente não havia ainda possibilidade, nem num plano mais coletivo como o de ser o cidadão, de conseguir ser o cidadão, votar, etc. e tal. Em outra das minhas obras, pode ir adiante, então. É nesse? É. Em 75, aquilo dos cartões eu fiz em 76, consegui uma editora para publicar em 77. Esse trabalho está dentro de um livrinho de artista. Eu fiz, nesse ano de 75, muitos cadernos de artista, que eu chamei, onde as páginas falavam. Esse livro é intitulado História do Brasil. Então, uma história do Brasil que não é contada. Dentro do livro tem outras páginas com outros assuntos, mas tinha essas páginas em que eu pego uma fotografia anônima. Eu estava procurando e consegui de um rosto mais, vamos dizer, hermafrodita, feminino e masculino. Às vezes perguntam se sou eu. Não sou eu. Mas, inclusive, eu acho que é um homem. Mas eu, quando vi esse rosto, que já detona uma série de problemas naquela época, eu peguei uns selinhos que se vendia na escola, que as crianças compravam para fazer colagem, e era de índios também. Nessa época apareciam aqueles selinhos que você põe na água, e depois, por isso, eles ficavam colados, mais ou menos, e em cada um dizendo se a Índia é Camaiurá, se é outra, o índio. E eu chamei esse trabalho separadamente de História do Brasil, 2 pontos, e botei em inglês, ironicamente, Little Boys and Little Girls. Por trás, no meu pensamento, nessas páginas, eu estava exatamente, vamos dizer, eu estava, ao meu modo, denunciando uma situação de exploração de crianças, né, meninas, principalmente, e meninos, principalmente entre populações, não populações indígenas, mas lá no Manaus, esses lugares onde crianças, o Brasil inteiro, mas lá de uma maneira, né, abusiva ao máximo, de meninas vendidas para caminhoneiros, não sei o que lá. Tem um filme, que eu não me lembro se é Bye Bye Brasil, ou é um outro, em que mostra uma dessas histórias, é daquela época o filme, de uma menina que está na estrada e ela pede para o caminhoneiro levar. Aquele é um filme sobre aquele momento, eu acho que é do Cacá Diegues, né? Bom, então, eu estou mostrando procedimentos onde o que eu podia fazer dentro da função de artista naquele momento para mim, era esse trabalho. Agora, é claro que, para apresentar esse modo, cada artista, sua poética, claro que a gente está sempre fazendo o objeto de arte, né? O que é esse objeto de arte, como a Lucilipa já tinha argumentado? Mas o que é? Então, você tem que pensar esteticamente também. Você tem que armar um trabalho. Não é um panfleto, né? E, exatamente por isso, não leva muito tempo, muito mais em refletir como é que você vai fazer esse trabalho, para que ele tenha uma presença que, mesmo que eu não diga, olha, isso aí é sobre a perversão,
É esquisito. Esse trabalho, as pessoas veem e acham estranho. Eu dou um título que já conduz a pensarem que os little boys and girls é uma outra coisa. Eu boto em inglês, não quer dizer que os americanos é que vêm. É inglês, é a língua mais expressiva para se falar de qualquer coisa, né? Nesse momento. Era um francês, na época que mudou. Nos anos 50, era com francês que nós trabalhávamos. Eu não trabalhava com a palavra, então eu peguei a importância da língua inglesa. Bom, vou falar um pouquinho também de um outro aspecto do meu trabalho, onde eu trabalho há muitos anos, desde 65, na área de ensino, no MAN do Rio de Janeiro. E vou colocar aqui, lendo também, senão... Em 99, eu recebi a Bolsa Vitae, que é uma bolsa que era dada aqui em São Paulo, por uma proposta que o título era Estratégias do Ensino das Artes Plásticas durante o regime obscurantista, o período de 69 a 76. Eu tratei nesse trabalho de rememorar o período que marcou o meu ensino de arte no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nele, eu procurei analisar possíveis lógicas que relacionassem as condições da sociedade brasileira naquela época com o tipo de práticas das quais participei no meio das artes de ensino e que conduziram, por exemplo, esses cursos acabaram conduzindo no sentido de pressionarem o museu a abrir um espaço dentro do seu museu de arte moderna, mas para a produção, a gente chama de contemporânea, né? Nessa produção que está mais ligada à questão conceitual. Muitos artistas já estavam, eu no caso, mas muitos artistas mais jovens, como Tunga, começavam a ter um trabalho que não se alojava no Museu de Arte Moderna do Rio, enquanto um objeto moderno, né? E, exatamente, eu começo a falar realmente dentro lá do Conselho Cultural, influenciar, dizendo que precisa abrir o museu para o que seria a experimentalidade que está em tantas obras, tantos artistas não têm aonde expor o seu trabalho. Bom, então, o que se concedeu uma sala experimental, que é muito conhecido essa história, em 76, no próprio MAN. Nessa reconstrução, eu comento o desenvolvimento e a formação de uma nova geração de artistas na década de 70, que era conhecida como geração MAN, porque eram alunos, uma parte eram alunos meus, outra era do Frederico Moraes. Nós trabalhávamos exatamente nesse novo pensamento de uma possibilidade de levar quem queria estudar sobre arte para uma prática, mas não é a prática do desenho, que também é, mas para práticas que começam a levar as pessoas para trabalhar no exterior do MAN, começam a dar propostas coletivas, onde eu trago a ideia de dizer, vamos pensar o que é o labirinto, porque eu estava muito imbuída aí já em ler não só o Jung com os seus pensamentos, mas também no livro dele, a Psicologia e Alquimia, e também Mircea Eliade, que na época era desconhecido, agora é menos desconhecido, é um historiador das religiões. Essas leituras, elas começaram a me trazer a ideia de que eu poderia trabalhar com esses significados. É claro, o Eliade ele se debruça muito sobre questões em tribos africanas,
e na Índia, nas tribos africanas. Essas iniciações que ele descreve, elas apareciam também em filmes que estavam passando no MAN na época, em cineastas que estavam trabalhando só na ideia de antropologia e tudo parecia a mesma coisa, um parecia a ilustração do outro. E eu, não levando iniciações tribais, mas, primeiro, trabalhando coletivamente, não era o artista em si, sugerindo pensamentos que eram simbólicos. Todo mundo sabe o que é o labirinto. O labirinto de cada um se tornou um trabalho, alguns nas pedras do museu, outros com fio de lã, outros com giz, deslocaram todo aquele jardim, enfim. Isso é um dos cursos. E eu continuei dando esses cursos até 73, se desenvolveram até uma exposição que eu denominei de circunambulácio, do qual vocês viram as duas primeiras imagens, que são... porque fomos para um lugar desértico, não precisava mais dizer que a aula era no museu. A aula podia ser, como foi, na beira da Lagoa de Marapendi, que era e continua a ser um lugar desértico lá no Rio. E íamos para lá. Como é que íamos para lá? Porque um dos alunos, por um acaso, tinha uma Kombi. Então, nas primeiras aulas, que eu mesma não tinha muita ideia do que eu ia fazer lá, me disseram, mas a gente vai para lá, é terra pura. Eu digo, então, vamos levar. Leva ancinhos, tiveram picaretas, pás, fios que você encontra, começa a garimpar pedaço de lixo na rua. Enfim, parece superficial dessa maneira, mas... Bom, eu comecei com uma turma que tinha 10, 12 alunos e acabei com uma turma de 3, porque não consideravam isso uma aula no museu, né? Agora, esse trabalho vai ser exposto em maio no MAN, todo o conjunto de fotos, imagens, sons daquela época. Bom, acho que terminei. Espera um pouquinho. Bom, no meu trabalho, isso eu escrevi aqui no final, sempre eu procurei estar pautada em princípios, como qualquer artista, essenciais. Essenciais que eu digo que, como artista, para que resultassem e resultarão em efetividades, quer dizer, no pensamento, o objeto é um pensamento também. E sempre pautada naquela indagação que conceitualmente me levou a entender a obra de arte, o objeto que eu trabalhava, de várias maneiras. O que eu acho que é relevante na minha busca é a necessidade constante de rever o meu processo, quer dizer, muito bem, a conscientização do que é ser artista é fácil, mas não é nada fácil, não é nada fácil. E o que eu diria que, neste momento que nós estamos vivendo, só através de uma reflexão profunda é que nós podemos chegar a um atingimento, cada um chega, mas que vamos entender melhor, onde poderemos entender melhor também as questões do que é o feminismo agora. É só isso. Tá bom? Muito obrigada, Anabela, por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e história, e foi realmente muito importante, ainda mais para os dias de hoje. E, bom, a gente está um pouco apertado de tempo, a gente atrasou um pouquinho,
mas temos 10 minutos para responder algumas perguntas, então eu vou selecionar e editar um pouquinho as perguntas, mas sempre, enfim, tem um momento depois que acaba a fala que a gente pode continuar conversando. Eu vou ler algumas perguntas do público, Ana, e você responde como preferir. Uma pergunta que apareceu aqui foi que você mencionou um pouco o Kosuth, e o público gostaria de saber como foi o seu contato com alguns artistas conceituais da América Latina. Se você podia comentar um pouco como era essa rede, né? Eu acho que, de repente, trazendo um pouco a questão do postal e dessa circulação num tempo de repressão militar. E uma segunda pergunta tem a ver, eu vou ler. No Brasil existe uma recorrente afirmação de que não temos arte feminista, porque teríamos muitas artistas mulheres na história, porque temos muitas mulheres artistas na história e pelo caráter dito formalista. Como você pensa, reage a esta afirmação? Eu mesma leio, eu sou meio... Deixa eu ler. Desculpe. Que eu preciso ler para a tradução simultânea. Então, mas eu acho que eles pegaram quando eu li. Deixa eu ver. No Brasil existe uma... Vou voltar. No Brasil, mas eu vou responder aquela primeiro. No Brasil existe uma reverente afirmação, reverente? Uma recorrente. Uma recorrente afirmação de que não temos arte feminista. Por que temos muitas mulheres artistas na história e pelo caráter dito formalista? Como você pensa e reage a esta afirmação? Mas a afirmação é tua, quem é? Não é a minha afirmação, mas é uma boa pergunta. Mas deixa eu ver a primeira ali. Deixa eu ver aquela de novo, que a minha memória aqui é um horror. A segunda pergunta, a primeira pergunta, na verdade, é um pedido para você comentar um pouquinho sobre o seu contato com os artistas latino-americanos. Exato. Bom, isso é quase uma utopia, porque eu já participei várias vezes, até recentemente, de exposições onde estamos todos juntos como uma América Latina, né? Uma exposição que teve aqui de mulheres, né? Sobre as mulheres rebeldes, sei lá como é que eram, né? Não sei, não me lembro mais. Mulheres radicais na Pinacoteca. Radicais, Bom, que foi uma exposição interessante de mulheres. Eu acho que quem organizou, quem pensou há 6 anos atrás, pensou muito bem, porque nunca vinha à tona uma apresentação dessas, seja de trabalhos muito interessantes, outros menos interessantes, artistas que ainda estão atuantes, outros que desistiram desistiram da arte, foram fazer outras coisas, e sobreviver na arte é uma loucura mesmo, ainda mais com um pensamento feminista, um pensamento conceitual, uma arte que o público precisa culturalmente desenvolver seu conhecimento para poder trocar com a obra, que é isso que é o maior problema que se tem, né? Mas, no caso de artistas latino-americanos, como eu disse, eu já participei junto com outros, também com artistas, homens, mulheres, de uma exposição chamada o Redesigning, quer dizer, sobre o desenho na América do Sul, uma exposição que começou lá no Museu del Barrio, só sobre o que o artista faz em desenho, naquele momento. Essa exposição começou no fim de 80 e tal. É aí que a gente encontra o pensamento dos outros. Troca de informação com artistas naquele momento, anos 70, eu não vou generalizar, mas praticamente cada um estava no seu lugar, com alguns argentinos, mas de um grupo como Noé e outros artistas assim, que eram trabalhos muito diversos de artistas que estavam trabalhando aqui, como eu mesma,
E a troca de informações ou de ideias dentro desse campo conceitual do Kosuth era com pessoas daqui mesmo, porque não quer dizer que outros artistas ótimos da América Latina não tivessem ou não apresentaram como resultado um trabalho que discute questões desse ponto de vista que eu digo conceitual, que é... porque quando eu falo conceitual, não é dizer assim, nós estamos... o nosso trabalho é considerado, nesse tempo, ele não tem o ismo, de todos, é chamado arte contemporânea. Mas isso foi exatamente se usa esse termo. O contemporâneo ele é sempre contemporâneo. Quando eu era uma artista abstrata nos anos 60, 50, 60, eu também era contemporânea. Aquilo é o contemporâneo, é com o tempo. O termo é ótimo, mas foi para não se dar, porque começou a se falar em pós-modernos e tudo, as pessoas acharam que isso não classificava bem o que eram as ideias, o que muitos sociólogos e outros cientistas sociais escreveram muito sobre isso, escrevem sobre isso, tem críticos de arte lidando com as questões, e que passou a se achar melhor colocar o termo conceitual. Eu posso dar um exemplo, depois eu volto à América Latina, por exemplo, quando eu conheci o Boios e algumas vezes, conversando, num certo momento eu perguntei como é que ele se considerava como artista. Ele disse artista conceitual. Isso é uma coisa muito séria. Com o Cildo, que às vezes dizia, não sou nada disso, não sei o que, ela disse, não, meu trabalho é um trabalho conceitual. Partindo disso, não tem a ver com a questão dos feminismos, porque nos feminismos também, o produto que sai das mulheres e dos pensamentos feministas, ele não se reduz a ser, claro, apenas algum aspecto da mulher doméstica ou da mulher doméstica, da mulher dominada, claro, né? Falando até besteira. O que há é que, como que artistas mulheres expressam isso, mas dentro das mesmas circunstâncias, das mesmas opressões, das mesmas análises, do mesmo momento que nós estamos vivendo, enquanto estamos vivendo várias questões e que elas entraram e entram na arte, são para ser analisadas como uma questão de gênero, né? Eu, como estou na área de ensino há muito tempo, eu dou umas aulas há mais de 10 anos num lugar chamado RISC, que é em Ghent, e exatamente o mesmo fenômeno, claro, surge em alguns alunos que trazem, algumas alunas que trazem com elas essas questões, mas tem surgido também outras questões dos trans e de artistas cuja obra reflete isso inteligentemente. Então, a questão é como isso virá a obra de arte, o objeto. Como fazer? Então, nessa coisa que eu falei do Kosuth, o Kosuth o caminho dele é isolado, mas o pensamento que ele, naquele momento, ele estava estudando muito mais linguística, ele tem uns livrinhos, eu até tenho uns folhetinhos que ele publicava em Londres sobre arte e linguagem. Então, ele estava envolvido em linguística em si, não enquanto artista plástico. E depois, claro que na sensibilidade dele, diversa do Boios, diversa de um outro influenciado por
um outro caminho dentro desses pensamentos, foram encontrar, em alguns métodos da antropologia, em alguns métodos do sistema linguístico, em métodos de outros sistemas, as questões que também alimentam a todos nós, femininas, mulheres, feministas e homens e trans, e que se refletem de modos diversos. E eu estou dizendo como professora, mas assim, analisando o trabalho no Parque Lage também, que vem alguns artistas já elaborando, eu realmente tento, né, analisar e reconhecer que isso vem de individualidades, mas que também elas também estão carregando essas determinações de que eu quero fazer um trabalho. O que é o trabalho da mulher? Depende. Na verdade, quando começou, por exemplo, a videoarte nos Estados Unidos, lá 69, começa a aparecer o aparelho, o que se falou é que muitas mulheres, um número de mulheres enorme, começou a ter o aparelho, a filmar em casa as coisas domésticas. E isso começou a ter depois uma atuação para ser apresentado publicamente, porque era a maneira de algumas mulheres fazerem o seu trabalho. Agora, a questão para mim, quer dizer, não é que eu seja mais exigente, mas a exigência é comigo mesma e talvez de tantos anos de trabalho, ou da maneira que eu aprendi arte ligada a um pensamento político, né? O significado da arte, não há dúvida que o que tem que resultar é aquele objeto de arte. Eu não sei o que ele é, mas é aquele objeto que você, analisando, encontra várias camadas de significado. Entendendo? Então, do que olha aquele trabalho, espectador, a ele também se requer um conhecimento do que significa toda essa situação de processos de feminismos, mas também de outros pensamentos que as pessoas estão lidando com eles no seu trabalho. O que é uma obra feminista? Quer dizer, quando a gente vê lá na Renascença, que tinha aquelas pintoras, eu vi uma exposição lá na Bélgica, né? Lá é que eles conseguem juntar essas coisas estranhíssimas. Então, tem uma história, claro, que é comovente, que elas não conseguiam apresentar o trabalho em público. Umas podiam, uma é filha de um grande pintor também. Mas, na verdade, eu estou falando, estou querendo chatear ali, a maioria dos trabalhos era muito ruim, mas porque eram mulheres, no caso ali, sim, porque elas estavam... A proibição do acesso delas a um conhecimento, a uma prática de vida mais liberada, não tinha. Então, eu não sei se eu respondi, eu faço essas barroquices. Bom, muito obrigada, Anabela. A gente vai ter que encerrar agora, infelizmente. Acho que a conversa tem várias perguntas que, infelizmente, não foram feitas, mas a gente pode continuar conversando. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que apresentaram hoje no seminário, também agradecer a organização e todas as pessoas que trabalharam no evento para que fosse possível que ele acontecesse, as tradutoras simultâneas, as tradutoras de Libras, e que, enfim, agradecer ao público que ficou aqui hoje e que continue acompanhando a programação do museu. Muito obrigada.